Em menos de 48 horas, dois acontecimentos completamente diferentes passaram a caminhar lado a lado e podem alterar o rumo da política brasileira até as eleições de 2026. De um lado, uma nova pesquisa nacional mostra uma mudança importante no humor do eleitor brasileiro. Depois de meses enfrentando altos índices de rejeição, o governo Lula apresenta sinais de recuperação, enquanto um dos principais nomes da oposição registra queda nas intenções de voto. Do outro lado, uma decisão tomada pelos Estados Unidos colocou o Brasil diante de um novo desafio econômico. A confirmação de uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros promete gerar impactos na economia, aumentar a tensão diplomática entre os dois países e reacender o debate político em Brasília. Mas existe um detalhe que quase ninguém está conectando. Será que esses dois acontecimentos realmente são independentes? Ou eles podem influenciar diretamente o cenário das eleições presidenciais? É exatamente isso que vamos analisar hoje. Então já deixe seu like, inscreva-se no Bastidor Brasileiro e acompanhe essa análise até o final, porque a segunda parte pode mudar completamente a forma como você está enxergando esse momento da política nacional. As pesquisas eleitorais costumam funcionar como uma fotografia do momento. Elas não definem quem vencerá uma eleição, mas mostram como parte do eleitorado está reagindo aos acontecimentos mais recentes. E a nova rodada da pesquisa Genial Quest chamou bastante atenção, justamente porque apresentou mudanças importantes em relação aos levantamentos anteriores. No principal cenário de segundo turno divulgado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 45% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro registra 37%. Mais do que os números absolutos, analistas passaram a observar a tendência apresentada pelos levantamentos sucessivos. Nos últimos meses, Lula vinha recuperando parte do apoio perdido, enquanto Flávio Bolsonaro apresentava oscilações negativas dentro da margem observada pelas pesquisas. Naturalmente, ainda falta muito tempo para a eleição presidencial. Até outubro de 2026, inúmeros acontecimentos poderão alterar completamente esse cenário. Entretanto, pesquisas como essa costumam influenciar diretamente o comportamento dos partidos políticos. Quando um candidato demonstra crescimento consistente, aliados tendem a se aproximar. Quando ocorre o contrário, surgem dúvidas, novas negociações e até mudanças de estratégia. Esse comportamento faz parte da dinâmica política. Nenhum partido deseja ficar isolado. Por isso, cada levantamento divulgado passa a ser analisado cuidadosamente pelas principais lideranças nacionais. Mas talvez o dado que mais chamou atenção nem tenha sido o cenário eleitoral. Foi outro número. Pela primeira vez desde dezembro de 2024, a aprovação do governo Lula apareceu numericamente acima da desaprovação. Segundo a pesquisa, 48% dos entrevistados aprovam a gestão, enquanto 47% desaprovam. Como a diferença está dentro da margem de erro, especialistas recomendam cautela na interpretação. Ainda assim, o levantamento indica uma melhora em relação aos meses anteriores, quando a desaprovação aparecia numericamente superior. Esse movimento levou muitos analistas a procurar explicações. O que teria provocado essa recuperação? Entre os fatores mais citados estão duas propostas que ganharam grande repercussão nacional. A primeira diz respeito à ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para trabalhadores que recebem até R$ 5.000 por mês.
Caso implementada conforme anunciada pelo governo, a medida poderá beneficiar milhões de brasileiros. A proposta ganhou força principalmente entre trabalhadores assalariados e parte da classe média, que há anos reivindicam mudanças na tabela do imposto. Outro tema que também voltou ao centro do debate foi a discussão sobre o fim da chamada escala 6x1. Embora ainda exista amplo debate sobre os impactos econômicos dessa proposta, o assunto ganhou espaço nas redes sociais, nos sindicatos e entre trabalhadores que defendem uma jornada mais equilibrada. Essas pautas possuem algo em comum. Elas dialogam direto quando economia doméstica, renda e condições de trabalho entram no debate público. Cresce naturalmente o interesse do eleitor. É justamente aí que começa a surgir uma mudança importante no ambiente político. Enquanto parte da oposição concentra seus discursos em temas institucionais e jurídicos, o governo busca ampliar o espaço dedicado às pautas econômicas e sociais. Se essa estratégia continuará funcionando até 2026, ainda é cedo para afirmar. Mas os números mais recentes indicam que ela começa a produzir efeitos sobre parte do eleitorado. E existe outro detalhe importante: pesquisas de opinião não influenciam apenas os eleitores. Elas também influenciam empresários, investidores, lideranças partidárias e até parlamentares. Quanto maior a percepção de competitividade de um candidato, maior tende a ser o interesse de partidos em negociar alianças futuras. É justamente por isso que levantamentos eleitorais costumam movimentar Brasília. Depois da divulgação da pesquisa, dirigentes partidários passaram a discutir novamente possíveis cenários para a sucessão presidencial. Alguns defendem antecipar alianças. Outros preferem aguardar novos levantamentos antes de tomar qualquer decisão. A verdade é que ainda existe um longo caminho até as convenções partidárias. E, na política brasileira, poucos cenários permanecem inalterados por muito tempo. Gente de retenção. 1 minuto. Mas enquanto toda a atenção estava voltada para os números das pesquisas, escreva sua resposta nos comentários. Eu acompanho boa parte das mensagens e gosto de entender como vocês estão enxergando esse momento do país. Enquanto você comenta, vamos entender por que uma decisão tomada em Washington passou a influenciar diretamente o debate político brasileiro. Enquanto a nova pesquisa movimentava os bastidores de Brasília, outro fato, desta vez vindo do exterior, passou a dominar o debate político e econômico no Brasil. O governo dos Estados Unidos confirmou oficialmente a aplicação de uma tarifa de 25% sobre uma série de produtos brasileiros exportados para o mercado americano. À primeira vista, essa pode parecer apenas uma notícia ligada ao comércio internacional. Mas basta olhar um pouco mais de perto para perceber que os efeitos dessa decisão podem ir muito além da economia. Ela tem potencial para influenciar empregos, investimentos, a relação diplomática entre os dois países e, naturalmente, o próprio ambiente político brasileiro às vésperas da eleição presidencial. Foi justamente por isso que a repercussão foi imediata. O anúncio provocou reações do governo federal, de parlamentares da oposição, do setor produtivo e de especialistas em comércio exterior. Mas antes de entender essas reações, vale responder uma pergunta simples. O que significa, na prática, uma tarifa de 25%? Quando um país decide aumentar tarifas de importação, ele torna os produtos estrangeiros mais caros para seus consumidores. Na prática, um produto brasileiro que antes chegava aos Estados Unidos por determinado preço passa a custar mais ao comprador americano. E quando isso acontece, muitas empresas começam a buscar fornecedores de outros países. Ou seja, produtos brasileiros podem perder competitividade. Essa é justamente a preocupação de empresários ligados aos setores exportadores.
Dependendo do segmento, uma redução nas exportações pode afetar investimentos, produção industrial e até empregos. Por isso, decisões como essa raramente ficam restritas ao campo diplomático. Elas acabam chegando à economia real. E quando chegam à economia, inevitavelmente entram também no debate político. Gancho de retenção. Mas existe um detalhe que tornou essa decisão ainda mais sensível. Ela aconteceu justamente em um momento de forte polarização política no Brasil. E foi exatamente aí, logo após a confirmação da medida, o governo brasileiro divulgou uma nota oficial classificando a decisão americana como um grave retrocesso nas relações comerciais entre os dois países. Além da crítica diplomática, o Palácio do Planalto informou que pretende recorrer à Organização Mundial do Comércio, a OMC, buscando contestar a legalidade da tarifa. Ao mesmo tempo, integrantes do governo defenderam o uso da chamada Lei da Reciprocidade Econômica, mecanismo que permite ao Brasil adotar medidas proporcionais contra países que imponham barreiras comerciais consideradas injustificadas. Na prática, isso significa que o Brasil poderá estudar respostas econômicas equivalentes, caso entenda que seus interesses comerciais foram prejudicados. Naturalmente, esse tipo de decisão exige muita cautela. Especialistas lembram que conflitos comerciais entre grandes economias costumam gerar impactos para ambos os lados. Por isso, o caminho diplomático normalmente é tratado como prioridade antes da adoção de medidas mais duras. Enquanto isso, a oposição também passou a comentar o assunto. Nos últimos dias, reportagens divulgaram que integrantes do campo bolsonarista buscaram diálogo com representantes ligados ao governo americano durante o período em que a possibilidade das tarifas ainda era discutida. Entre essas informações, houve notícias de que Flávio Bolsonaro teria defendido, em conversas divulgadas pela imprensa, que uma eventual decisão fosse adiada para um momento posterior ao processo eleitoral brasileiro. Essas informações foram amplamente repercutidas no debate político, embora continuem cercadas por interpretações diferentes entre governo e oposição. Independentemente dessas versões, um fato permaneceu inalterado. A tarifa foi confirmada e tem previsão de entrar em vigor no dia 22 de julho, afetando diretamente diversos produtos brasileiros destinados ao mercado norte-americano. E é justamente aqui que os dois assuntos deste vídeo começam a se encontrar. De um lado, uma pesquisa mostra melhora na avaliação do governo Lula. Do outro, surge uma crise comercial internacional que exigirá respostas rápidas da equipe econômica e da diplomacia brasileira. Se o governo conseguir administrar essa situação preservando empregos, reduzindo impactos para os exportadores e mantendo estabilidade econômica, isso poderá fortalecer sua imagem perante parte do eleitorado. Por outro lado, caso os efeitos econômicos sejam mais intensos do que o esperado, a oposição poderá utilizar esse episódio como argumento para criticar a condução da política externa e econômica do governo. Ou seja, o tarifaço deixou de ser apenas uma questão comercial. Agora ele também faz parte da disputa política. É exatamente isso que torna esse momento tão importante. Porque economia e eleição quase nunca caminham separadas. Quando a renda melhora, quando o emprego cresce e quando a inflação diminui, isso costuma influenciar a percepção do eleitor. Da mesma forma, quando surgem dificuldades econômicas, o debate político muda imediatamente de tom. É cedo para afirmar quais serão os efeitos concretos dessa nova tarifa.
Empresários ainda aguardam informações detalhadas sobre os setores atingidos. O governo prepara suas medidas de resposta e especialistas acompanham as negociações internacionais. Mas uma conclusão já pode ser feita. Os próximos meses prometem ser decisivos, tanto para a economia quanto para a política. E agora eu quero ouvir você. Na sua opinião, o que terá maior peso nas eleições de 2026? A melhora nas pesquisas de aprovação do governo? Ou os impactos econômicos provocados por decisões internacionais como essa? Escreva sua opinião aqui nos comentários. Eu realmente leio as respostas porque elas ajudam a entender como diferentes regiões do Brasil estão enxergando esses acontecimentos. O Brasil entra em uma nova fase do debate político. De um lado, pesquisas mostram mudanças importantes no humor do eleitorado. De outro, acontecimentos internacionais colocam novos desafios diante do governo e também da oposição. Ainda faltam muitos meses para a definição oficial das candidaturas. Até lá, novas pesquisas serão divulgadas. Novas decisões econômicas poderão surgir e o cenário continuará mudando. É justamente por isso que acompanhar os fatos com calma, analisar os números e entender o contexto por trás das notícias faz tanta diferença. Se você gostou desta análise, deixe o seu like. Compartilhe este vídeo com quem acompanha política e economia e inscreva-se no canal. Nos próximos vídeos, novos levantamentos eleitorais, decisões internacionais e movimentações dos bastidores de Brasília podem mudar novamente esse cenário. E quando isso acontecer, você acompanha tudo aqui, no Bastidor Brasileiro.